Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Igor Rocha. E hoje estamos aqui para mais um vídeo onde que tem uma mensagem diretamente do coração de Deus para a sua vida, para o nosso alimento da parte dos céus, para conseguirmos compreender o quão grande, o quão poderoso é o nosso Deus. E que se entendermos isso, nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, hoje vamos falar sobre a fé, sobre a importância da fé. Como todos nós sabemos, a fé é acreditar naquilo que ainda não conseguimos enxergar, é acreditar naquilo que ainda não conseguimos ver com os nossos olhos, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que o momento certo, a hora certa vai chegar. Deus é um Deus do impossível. Aquilo que é possível, Deus não faz, Deus não coloca as suas mãos, não coloca o seu dedo naquilo que conseguimos fazer, naquilo que eu consigo fazer, naquilo que você consegue fazer. O nosso Deus, ele age nos momentos totalmente adversos, onde que o cenário talvez pareça ser totalmente desfavorável, onde que aos olhos humanos é algo impossível de ser resolvido, aos olhos carnais é algo que não tem como acontecer. É nessas horas que Deus age, porque o nosso Deus, ele não é o Deus do possível, ele não é o Deus do se der, não, ele é o Deus que age no impossível. Ou seja, ele é o Deus que faz as coisas sobrenaturais, ele é o Deus que faz as coisas transcendentais, ele é um Deus que tudo pode, é um Deus que está no nosso meio e que está representado pelo Teu Espírito Santo para ser um consolador da nossa vida e da nossa alma. Mas para podermos compreendermos melhor, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que se encontra no capítulo de número 10, no verso 17, que diz assim: para a honra e glória do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, ao decorrer da nossa vida, da nossa caminhada aqui nessa terra, tem algo que sempre vai acontecer na nossa caminhada, no nosso caminho, no nosso percurso aqui nesse mundo, que é as adversidades, que é as aflições, que é as dificuldades, que é os momentos difíceis, os momentos conturbados, os momentos onde que muitas das vezes pensamos que não vamos mais conseguir ou até mesmo que não conseguiríamos avançar adiante. Só que encontramos nessa situação onde que estamos em um mundo com muitas informações, onde que estamos num mundo onde que devemos ser bem seletivos naquilo que vamos acessar, naquilo que vamos dar ouvidos, naquilo que vamos deixar entrar no nosso coração, aquilo que vamos deixar acessar a nossa mente, aquilo que vai ocupar a nossa mente. E a palavra de Deus é bem clara que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E por isso a importância de guardarmos a palavra de Deus em nossos corações é tão grande que muitas das vezes ao decorrer dos tempos que estamos vivendo atualmente, não podemos deixar nenhuma distração tirar o nosso foco de Deus. Devemos entendermos que devemos ser seletivos nas coisas que nós ouvimos, nas coisas que nós alimentamos, nas coisas que nós guardamos para o nosso coração. Por isso, a importância de ouvir a palavra de Deus. A importância de vermos quais lugares estamos frequentando, qual ambientes estamos indo, qual ambiente estamos fazendo, estamos sendo inseridos. Se é um ambiente que edifica a nossa vida, se é um ambiente que nos ajuda
a ter um contato mais próximo com Deus, se é um ambiente que nos ajuda a ouvir a palavra de Deus. E sem contar a importância de meditarmos dia e noite, tirarmos os momentos a sós com Deus, tirar os nossos momentos de estarmos conectados com a palavra, de estarmos lendo a palavra, de estarmos meditando na palavra. E ao mesmo tempo que meditamos na palavra de Deus, nós também conseguimos ouvir a voz dele. Quando estamos lendo um versículo, quando estamos lendo um texto, quando estamos tentando entender uma história da Bíblia, é a mesma coisa de estarmos ouvindo Deus. É a mesma coisa de estarmos escutando Deus, porque essa é a palavra de Deus. E a importância de entendermos que a palavra de Deus, ela é como um alimento, mas não um alimento físico que eu quero dizer, mas um alimento espiritual, um alimento para a nossa vida espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer nesse verso, onde que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, e o que você está querendo dizer com isso, associando um alimento com a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Por quê? Porque certa feita, Jesus foi tentado no deserto por Satanás, onde que Satanás então perguntou a Jesus: você está com fome, por que você não transforma essas pedras em pães e come esses pães que você transformar dessas pedras? E Jesus então, com a sua sabedoria, então respondeu para Satanás: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela representa um alimento, ela representa algo que alimenta a nossa vida, que alimenta o nosso ser, que preenche o nosso vazio. Costumo dizer que nosso vazio é do tamanho da presença de Deus. Então, essa é a necessidade que devemos ter. É a sede, é a fome pela palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, ou seja, ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé possa ser aumentada. Para que quando esses momentos de adversidades, esses momentos de dificuldades vierem sobre as nossas vidas, nós vamos estar com a palavra guardada em nosso coração, nós vamos entender, por mais difícil que a situação esteja, por mais complicado e por mais conturbado o cenário possa estar parecendo talvez totalmente caótico, totalmente adverso, mas mesmo assim você ainda consegue exercer a fé, você ainda consegue praticar a fé, porque você se alimentou da palavra de Deus, porque você se alimenta da palavra de Deus, porque você não dá ouvidos a qualquer coisa, você não dá ouvidos a coisas que não vão te agregar a nada, que não vão edificar a sua vida, que não vão te achegar mais perto de Deus, de achegar mais a palavra do Senhor. Não, você vai estar revestido pela palavra de Deus, você vai estar alicerçado na palavra de Deus. E que mesmo que você esteja passando por esses momentos, por essas adversidades, você ainda vai andar de cabeça erguida, porque você tem fé, que mesmo que você não esteja vendo a solução, que mesmo que você não esteja vendo a luz no final do túnel, mas você sabe que no momento certo e que na hora certa, Deus pode entrar com a providência divina. Deus pode simplesmente estender as suas mãos lá de cima e fazer uma mudança, um rebuliço, algo de extraordinário, algo de sobrenatural. Ele pode fazer o impossível na vida daqueles que praticam a fé, na vida daqueles que têm fé nele, que confiam nele e que guardam a sua palavra e os seus mandamentos. Por isso, quero deixar essa mensagem para você. Talvez você esteja passando por esse momento, por um momento conturbado, por um momento difícil. Mas Deus quer te falar. Mantenha a fé. Ouve a minha palavra. Medita na minha palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Independente do momento, independente da situação,
independente da circunstância que você esteja passando nesse exato momento. Entenda que você tem fé num Deus que pode fazer todas as coisas. Entenda que você tem que ter fé nesse Senhor Jesus Cristo que curou paralíticos, que curou cegos, que curou mudos e que fez tantos sinais e maravilhas quando pisou aqui nessa terra. E mesmo também o nosso Deus, que fez tantas coisas para o povo de Israel, é o mesmo Deus que também pode fazer sobre a sua vida. É o mesmo Deus que pode fazer o mover dele sobre a sua vida, um milagre na sua vida. Da mesma forma que Deus tirou o povo de Israel das garras de Faraó, ele fez uma promessa que ia tirar eles das garras da escravidão, das garras de Faraó, e que ele iria dar uma terra prometida, que tinha prometido uma terra para o povo de Israel. E Deus assim o fez, mesmo passando por um processo, mesmo passando pelo deserto. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele povo. Então tenha fé, porque as coisas de Deus também vão acontecer na sua vida. Não ligue para o momento, para a situação que você esteja passando, mas entenda que Deus está contigo e mantenha a fé. Não perca jamais a esperança. Mantenha a fé. Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que essa palavra possa ficar em seu coração. Não esqueça, mantenha a fé. Deus abençoe.